Graça e paz, meus amados. Estamos aqui em mais um Evangelho em Live, ao vivo. Hoje nós vamos ter uma palavra aqui sobre escatologia, né? Aproveitando aí essa divulgação que fizeram. Deixar mais algumas pessoas entrarem aí para a gente começar. Demorei um pouquinho de entrar, estava organizando aqui a estrutura, né? Que tem que ser um pouco improvisada. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo ok? Só me dá uma confirmada aí se o som... Estão me ouvindo bem aí? Irmã Rosa, irmão Wellington, irmão Dani Silva, quem mais? Hoje nós vamos falar sobre... Tudo ok, né? Shirley Moura, seja bem-vinda. Kleber Santos, ô meu irmãozão Kleber, paz. Mais alguém? Tá, enquanto o pessoal está chegando na sala aí, a gente vai estar falando hoje sobre o fim do mundo, tá? Eu quero que você participe também, tá? Irmão Kleber aí, irmã Rosa. A gente vai estar falando aqui, logo antes da gente começar, eu vou esperar mais algumas pessoas entrarem aí. Paz, ok. Eu quero que a gente vai estar compartilhando aqui um texto lá em Mateus 24. Essa semana, como tantas polêmicas que surgem, toda semana tem uma polêmica, principalmente hoje em dia, né? A gente passa pela questão política, a questão... essa briga, esse conflito entre a Coreia do Norte e as demais nações, o Wellington, dentre tantas polêmicas que surgiram, né? Uma tem a ver com a área teológica, né? E é isso que a gente vai estar compartilhando hoje aqui. Muitas pessoas ficaram preocupadas. Pai do Senhor, irmão Dani Silva. Eu vi algumas pessoas ficarem preocupadas sobre o fim do mundo, né? Teve uma pessoa que datou, né, a volta, ou pelo menos o final do mundo, o fim do mundo, para hoje. Estamos aqui, graças a Deus, né? A gente vai estar falando sobre isso. E você vai entender também aqui que isso não é novo, né? Ao longo das décadas e dos séculos, dos milênios, muitas pessoas dataram o fim do mundo, outras pessoas dataram a volta de Jesus, né? Mas o que a Bíblia fala sobre isso? A gente vai estar falando isso aqui hoje, tá bom? Everaldo está aí também. Maravilha, já batemos aí algumas pessoas que estão acompanhando. Então, eu vou começar, tá certo? Pai do Senhor, pastor, irmão Luiz Carlos Feitosa, amém, seja bem-vindo. Nossa sala aqui, irmã Edna Valfrido, também sempre está com a gente aqui, é uma pessoa assídua aqui na nossa... Pai do Senhor, minha querida, nas nossas transmissões, ok? Mas eu quero ler um texto que está lá em Mateus capítulo 24. É conhecido como sermão profético, a gente vai estar falando sobre isso aqui também. Júnior Pedreira, Pai do Senhor, varão, Edu, amém. Mateus capítulo 24 diz assim, ó, a partir do versículo 1, olha só o que está escrito, tá bom? Jesus ia se retirando do templo quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou, não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os seus
discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Perceba que os discípulos aqui concluem esses 3 versículos com uma pergunta, né? Que sinal haverá da tua vinda e depois do fim do mundo? Perceba que a Bíblia fala sobre isso, tá? Amém. Percebam que a Bíblia fala sobre isso. Fala sobre o fim, fala sobre alguns sinais, e eu estou aguardando aí mais algumas pessoas entrarem, mas é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, tá bom? Sobre essa polêmica que foi gerada acerca do fim do mundo. Teve uma profecia, pelo menos uma predição, né? Uma predição que, a partir de cálculos, né, que fizeram acerca da idade política contemporânea, né, de Israel, mais o capítulo 21 de Lucas, enfim, fizeram os cálculos e o cálculo bateu exatamente no dia de hoje, no sábado, né? E aí, por coincidência, não sei, aconteceu essa tragédia no México, um grande terremoto. Certo é que a gente vai falar sobre isso aqui. Muitas pessoas dataram a volta de Jesus e também o fim do mundo. Mas enfim, o texto que nós lemos aqui é bem claro. Quando Jesus ele estava em Jerusalém com seus discípulos e foi participar de uma das festas do calendário judaico, e ao sair do templo, ele olha para a estrutura do templo de Jerusalém e ele faz uma pergunta aos seus discípulos, né? Vocês estão vendo isso tudo aqui? Né? A estrutura, a grandeza, a suntuosidade do templo, mesmo porque o templo de Jerusalém, nesse período aqui de Jesus, tinha passado por uma grande reforma. Herodes mandou reformar o templo a fim de tentar estreitar a intimidade, né, com os judeus, mesmo porque Herodes e nem Pilatos estava sendo muito bem visto pelos judeus. Então Jesus olha para a estrutura, né? Sejam bem-vindos aí, tá? Márcio Costa, irmã Érica Leite, maravilha, sejam bem-vindos. Então Jesus olha para a estrutura do templo e fala com os seus discípulos: estão vendo isso tudo aqui? Pois eu vos digo que não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, né? Então ele olha para a beleza, a suntuosidade. O templo tinha passado por uma grande reforma, era algo suntuoso para aquele tempo. E aí a Bíblia diz que Jesus afirma que não ficaria aqui pedra sobre pedra. Acerca do templo, essa profecia, ou pelo menos essa afirmação que Jesus fez, se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invade Jerusalém, coloca fogo na cidade e coloca culpa nos cristãos, né? E também derruba o templo. E o templo vai a pique, vai abaixo, né? E não fica ali pedra sobre pedra. Tanto é que desse tempo para cá, nunca mais o templo foi reformado ou reerguido. Ao contrário, né? Ao contrário, quando os muçulmanos assumiram, tomaram Jerusalém dos romanos, né? Do imperador Constantino. Então, no lugar onde era o templo, foi construída a mesquita, a famosa mesquita de Al-Aqsa. E até hoje, lá é assim, né? Lá no lugar do templo judeu, né? Foi construída uma mesquita muçulmana, a famosa mesquita, né? Que tem aquela abóboda dourada. E é engraçado isso, eu vou abrir um parênteses aqui, tem muitas pessoas que pegam uma foto daquela mesquita e colocam nos púlpitos da igreja, né? E muitas pessoas não entendem que aquilo ali é um templo muçulmano, Mas enfim, e a Bíblia diz que quando Jesus fala isso, ele vai para o Monte das Oliveiras orar, como era de costume, e era um lugar
onde Jesus sempre ficava a sós, e quando chegam lá, os discípulos, com aquela afirmativa, aquela afirmação de Jesus, de que tudo iria ao chão, né? Jesus, então, os discípulos perguntam para ele: Senhor, dize-nos, né? Quando vai acontecer isso? E que sinal haverá, primeiro, da tua vinda, segundo, do fim do mundo? Aqui está registrado uma verdade que poucas pessoas atentam acerca disso. Perceba que a pergunta dos discípulos é: que sinal haverá da tua vinda depois do fim do mundo? Pai do Senhor, pastor Genivaldo Leal, seja bem-vindo, meu querido. Então, a afirmação é que, e a certeza que temos é que antes do fim do mundo irá se cumprir o maravilhoso, grandioso, mais esperado evento da igreja, que é a volta de Jesus, né? Primeiro, que sinal haverá primeiro da sua vinda depois do fim do mundo? Então, antes que cometa alcance a terra, se choque com a terra, terremoto devaste a terra, antes que tudo isso aconteça, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então nós temos que entender isso, né? Nós temos que entender isso. E o texto que nós lemos fala acerca disso. E é bem claro que nesses últimos dias, com tantos acontecimentos, né? Muitas pessoas ficaram chocadas porque disseram que o mundo iria acabar hoje, no sábado não iria passar, né? Então, fiquem tranquilos que o mundo não vai acabar. Na verdade, nem dia, nem hora, ninguém sabe, né? Falando sobre isso, nós temos que entender o seguinte: muitas pessoas, ao longo das eras, dataram a volta de Jesus, tá? No século XVI, né, um bispo de Londres, ele datou a volta de Jesus para meados do século XVIII, né? E não aconteceu. Profecias de Nostradamus, por exemplo, dataram a volta de Jesus para o ano 2000, né? Outras profecias dataram a volta de Jesus, o fim do mundo, para o ano de 1980, né? E foi o ano que eu nasci e o mundo não acabou. E várias outras profecias surgiram, né? Ellen White, a fundadora, a criadora, né, do movimento adventista do sétimo dia, ela datou o fim do mundo e a volta de Jesus inúmeras vezes, né? E nenhuma das datas aconteceu. Então a gente vê que olha só, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Uma das características, eu já falei aqui sobre heresias, sobre seitas, né? Uma das características de seitas e heresias, né, é justamente essa. Uma das é a tentativa de datar eventos escatológicos, tá? Eventos escatológicos. Por quê? Porque eventos escatológicos são eventos que causam medo nas pessoas. São eventos que causam temor, que causam apreensão. Então, se eu consigo datar eventos escatológicos, eu consigo dominar a atenção, né? A atenção das pessoas. E através do medo eu consigo controlar. Então, é bem verdade que muitos dataram a volta de Jesus e nada aconteceu. Mas o interessante é que a Bíblia Sagrada, ela é bem clara acerca dos sinais do fim do mundo, tá? E é sobre isso que, também isso que eu quero destacar aqui com vocês, tá bom? Então nós entendemos aqui que a tentativa de datar eventos escatológicos são características de seitas e heresias, né? Uma das características. Nós percebemos aqui que o mundo não vai acabar hoje, né? Hoje não vai acabar. Mas a Bíblia nos chama a atenção
acerca disso. Acerca disso, ok? Então, a primeira coisa, vamos lá. No capítulo 24, Jesus narra algumas situações. Aí ele fala assim, ó, primeiro, no versículo 4, respondendo-lhe acerca da pergunta do como, que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo, tá? Preste bastante atenção. O primeiro sinal do fim do mundo, o primeiro sinal da volta de Jesus está aqui, no versículo 4. Né? Então, nós já entendemos que o mundo não vai acabar hoje, como muitas pessoas falaram por aí. Mas, quais são os sinais da volta de Jesus e do fim do mundo? Primeira coisa, versículo 4. Respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Está aqui escrito na palavra de Deus, tá? A Bíblia, capítulo 24 de Mateus, versículo 4 e 5. Pois muitos virão em meu nome, e dirão também, eu sou o Cristo, ou eu sou enviado do Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro sinal do arrebatamento e do fim do mundo. Primeiro sinal. Tá? Jesus fala que o primeiro sinal é o surgimento extraordinário, maciço, de pessoas que se dirão, tá? Falsos profetas que se dirão enviados de Jesus, e muitos que se dirão ser o próprio Cristo, tá? Muitos sabem aqui, na década de, acho que 90, houve aquele acontecimento lá nos Estados Unidos, né? De um reverendo chamado Tom Jones, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Ele levou centenas de pessoas ao suicídio, tá? Ao suicídio. Ele disse que era enviado de Jesus, conseguiu arrebanhar centenas de pessoas, né? E levou essas pessoas ao suicídio, né? Aos suicídios. Porque ele dizia que Jesus iria voltar, né? E que só iriam se encontrar com ele, né, quem tomasse aquele antídoto, um veneno que ele distribuiu para adultos e crianças, né? Adultos e crianças, né? Irmão Kleber, vamos aqui estar destacando as contribuições, viu? Bem pontuado o assunto, tanto o texto bíblico quanto as precipitações humanas falíveis, é verdade. A Bíblia diz que ocorrerão sinais, mas o homem tentar estabelecer uma data para isso é pura heresia. Exatamente, irmão Kleber, exatamente. Né? Então, e isso que o irmão Kleber falou aí, é justamente o primeiro sinal. No capítulo 24, versículo 4 e 5, né? Então, muitos surgirão dizendo ser o Cristo e enviados do Cristo. Então, o primeiro sinal que aponta que estamos vivendo os últimos tempos da Terra e também vivendo os últimos momentos da igreja na Terra é o surgimento de falsos profetas. Eu vou te dizer, só para a gente aqui, tá? Não vamos espalhar não, só para a rede mundial de internet. Nunca, talvez nunca, na história da igreja, vivenciamos uma multiplicação desenfreada de heresias e falsos profetas como em nosso tempo. Tá? Num tempo mais atual, né? Acredito que eu já falei isso aqui algumas vezes, enfim, eu vou até fazer outro vídeo para a gente estar entrando em alguns detalhes, mas nos últimos 100 anos, né? Nos últimos 100 anos, a contribuição de heresias e falsos profetas é terrível, terrível. Muitas pessoas surgem, mesmo porque hoje não há uma regulação, né, que controle essa questão ministerial,
ministerial. Mas o número a quantidade de falsos profetas e heresias é assustadora. É assustadora. Todo dia, homens que surgem usando a Bíblia, o Evangelho, para extorquir dinheiro, tá? E o pior é que antes, né, a gente viu uma coisa muito mais camuflada e tal, mas hoje em dia a coisa se tornou pública, né? Chega a ser imoral. Homens, falsos profetas surgem e conseguem manipular e controlar centenas e milhares de pessoas, né? Usam a Bíblia para extorquir dinheiro dos outros, né? Inventando campanhas e mais campanhas para passar o envelope, para poder custear as suas mazelas, né? As suas mazelas. Enfim, todo dia nós nos deparamos com situações, né? Com situações de heresias que até, infelizmente, tem achado e encontrado espaço até em algumas denominações que tinham um certo respeito, mas perderam. A partir do momento que abrem para heresias, falsos profetas estarem diante delas, perdem completamente a confiabilidade do Evangelho, né? Então, temos que tomar muito cuidado. E Jesus fala sobre isso, né? O primeiro sinal seria um aumento considerado e um estabelecimento considerado de falsos profetas. Muitos virão, em detalhe, virão em nome de Jesus. O problema, e eu acho que é isso que a gente tem que compreender, é que o maior problema hoje não está fora do contexto eclesiástico, ou pelo menos do contexto de igreja. Está dentro. Porque perceba que Jesus falou, muitos virão em meu nome. Ou seja, dizendo que são enviados, né? Ou que são o próprio Cristo. Queridos, está escrito nesse mesmo livro, Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 23, quando Jesus fala sobre o surgimento dos falsos profetas, ele deixa bem claro que muitos virão em meu nome, dizendo ser o Cristo, e de uma árvore não brota frutos bons ou frutos ruins, né? De uma mesma fonte não sai água amarga e água doce, assim também sois vós, porque muitos naquele dia irão me dizer, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, pregamos em teu nome, curamos em teu nome, fizemos em teu nome, e eu vou falar abertamente, apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Tá vendo aí como existe um paralelo no texto? A questão não é falar de Jesus. A questão é se a motivação é do Evangelho. Porque falar de Jesus, queridos, os falsos profetas fazem também. Fazem isso. Fazem. Tá? Só que Jesus falou que de uma mesma fonte não brota água boa e água salobra, amarga, né? Ou seja, quem se alimenta de uma água que sai de uma fonte falsa, pode até se alimentar por um tempo, mas está envenenando o seu organismo e em algum momento vai morrer. Quem se alimenta de palavras que saem da boca de falsos profetas, ainda que seja uma pregação pseudo-bíblica, ainda que seja, está se envenenando e em algum momento vão morrer. Então Jesus fala sobre isso. Primeiro sinal. Versículo 6, então ouvireis de guerra, de rumores de guerra, mas cuidado para que não vos alarmardes, tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim, né? Grande Luiz, seja bem-vindo, queridão. Pessoas que querem viver às custas, tem muita gente, não... Exatamente, Luiz, não tem coragem de trabalhar, né? E ficam criando, exatamente, né? Exatamente. Né? Ficam aí de púlpito em púlpito, de igreja em igreja, enfim, se pelo menos se dediquem inteiramente, exclusivamente, né?
estão enquadrados, né, naquela questão de que o obreiro é digno do seu salário. Mas, infelizmente, a grande maioria vive de púlpito em púlpito aí, inventando mentira aqui, mentira ali, expulsando demônios aqui, curando ali que não são demônios e não são curas, não são milagres, né? São a grande maioria desses milagres que acontecem por aí, desses demônios que são expulsos por aí, eu não tenho medo de afirmar, e que recaia sobre mim qualquer exagero e culpa do que eu vou falar. Mais de 90% são armações. Armações porque eu sei que são. Passei 12 anos da minha vida viajando esse Brasil afora, fora do Brasil, e eu vi situações terríveis, tá? Vi situações de pregadores se juntarem para articularem, tá, cenas de cura na hora que eles fossem pregar. Então, bandidos, né? Bandidos. Isso aí, Luiz. Exatamente. Sem contar com as profetadas, né? Mas é isso. Então, o segundo sinal Jesus fala, ouvireis de guerras, rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Então, Jesus fala que o tempo do fim do mundo será marcado por uma grande angústia, e uma grande percepção, um temor acerca de guerras e rumores de guerras, né? Rumores de guerras. Isso aí, irmão Dani Silva. Meu irmão, coisa séria. Rumores de guerra. Guerra é justamente o que está acontecendo hoje, né? Ameaças de guerras, rumores de guerras, guerras acentuadas. O Brasil vive em guerra. Para que uma guerra pior do que o Rio de Janeiro? Né? Para que uma guerra pior? Morrem muito mais pessoas no Rio de Janeiro do que muitas guerras espalhadas pelo mundo aí, guerras entre nações. Então o mundo vive em guerra, o mundo está em guerra, o Brasil está em guerra. E agora a capacidade bélica das nações hoje tem uma potência, né? Tem uma capacidade de causar danos irreparáveis no mundo. Então, estamos vivendo isso. Rumores de guerra. Guerras e rumores de guerra. Né? A última grande atenção aí foi... ainda estamos vivendo isso, né? Essa tensão entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Né? E desenvolveram uma bomba muito mais poderosa do que a bomba atômica, né? A bomba de hidrogênio, que tem capacidades muito, muito superior, né? Infinitamente, né? Mais poderosa do que a bomba atômica, né? Uma bomba que tem a capacidade, tá, de cumprir o que está escrito lá em 1 Pedro. Está escrito em 1 Pedro que o mundo em que existe agora, no tempo do fim, passará por um grande estrondo, e os elementos da terra se fundirão. Está lá em 1 Pedro. Né? Quando Pedro, no capítulo 3, salvo engano, que ele fala sobre o dia do Senhor. Tá? É uma visão escatológica do que vai acontecer. E o texto bíblico diz que o mundo passará por um grande estrondo. O que é isso, um grande estrondo? Uma grande explosão. E uma explosão tão grande e com um poder extraordinário que os elementos da terra, as pedras e rochas, se fundirão. A temperatura para gerar isso tem que ser um calor, uma temperatura descomunal. Né? E está escrito lá em 1 Pedro sobre isso. Né? Então, o mundo está vivendo isso. Está vivendo isso. Segundo sinal, Jesus fala sobre isso, né? Sobre as guerras, rumores de guerras. Mas tem outro sinal que eu quero compartilhar com vocês. Está lá em Daniel, no capítulo 12. Olha só o que diz o profeta Daniel. Capítulo 12. Muitos... Deixa eu ver, Daniel, capítulo 12...
versículo de número... Aqui no versículo 4, diz assim: Tu, porém, Daniel, fecha essas palavras e sela neste livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência e o conhecimento se multiplicará. Perceba que mais um sinal que Jesus fala, aliás, que a Bíblia diz sobre o tempo do fim, Daniel capítulo 12, versículo 4, é que a ciência vai se multiplicar de uma maneira extraordinária, né? E os homens correrão de uma parte para o outro. Perceba o que Daniel está falando ali sobre o tempo do fim. E estamos vivendo isso hoje, né? A ciência tem se multiplicado de uma maneira tão rápida e veloz que aquilo que ontem foi uma descoberta científica, foi um avanço tecnológico, no outro dia já está ultrapassado. Então você percebe que o texto de Daniel tem se cumprido categoricamente, né? A capacidade de criar, a tecnologia. Perceba, eu estou aqui hoje fazendo uma live para algumas pessoas ao redor do mundo, né? E se eu estivesse um amigo que fosse astronauta e estivesse lá na estação espacial, ele poderia estar assistindo essa live que eu estou fazendo aqui, lá da estação espacial, né? Da estação espacial. Imagine só a tecnologia. Já inventaram olho artificial, pele artificial, coração artificial. A gente vê um avanço tecnológico assustador. E perceba que Daniel diz que os homens correrão de uma parte para outra, destacando o quê? Destacando a capacidade das pessoas de se deslocarem de um lado para o outro. Nunca foi tão rápido o deslocamento como hoje. Um avião supersônico, consegue dar a volta na Terra em menos de 24 horas. Imagine só, né? Já enviaram robôs para Marte, já estão planejando enviar pessoas para Marte. Recebemos pouco tempo atrás imagens do planeta Saturno. Assim, a tecnologia está avançando extraordinariamente, assustadoramente. E é o que a Bíblia diz, que é um dos sinais que apontam para o tempo do fim. Estamos vendo isso. Perceba que Jesus está deixando bem claro, a Bíblia deixa bem claro. Tá? Agora, quando vai ser? Não sei. Não sei. Pode ser hoje, pode ser amanhã. O que não pode é ninguém dizer quando vai ser. Ninguém datar, porque isso aí, a ninguém cabe isso, né? Então, o terceiro sinal está aqui no capítulo 24. Falamos sobre falsos profetas, falamos sobre guerras e rumores de guerras, falamos sobre a ciência se multiplicando, e também um dos sinais que a Bíblia aponta para a volta de Jesus e o fim do mundo está aqui, no versículo de número 7. Se levantará nações, nação contra nação, reino contra reino, e haverá, perceba, viu? Haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Quarto sinal, sinais voltados à natureza, tá? Fome, pestes, terremotos em vários lugares, tá? Aí você pode falar assim comigo: ah, pastor Luiz, fome, pestes, terremotos sempre houveram em todos os tempos. Eu concordo com você. Mas perceba que quando Jesus está falando sobre esses sinais aqui, ele está falando sobre a intensificação deles. Ou seja, são sinais que no tempo do fim serão intensos, evidentes. Acontecerá em uma escala global, em uma escala maior. Dá para entender? É o que Jesus está falando. Falando sobre fome, e estamos vivendo isso.
A capacidade de alimentação da humanidade diminui a cada tempo. Por quê? Porque o ser humano está destruindo o seu habitat natural. Da onde o ser humano tira o seu sustento da natureza, né? Ele está destruindo. E daqui a algum tempo, isso já é uma testificação científica, né? A gente vê agências científicas preocupadas e denunciando isso. Daqui a algum tempo será difícil encontrar peixes sadios em muitos rios. Será difícil. Água potável já está difícil. E a Bíblia diz lá no profeta, em um dos profetas, que no tempo do fim, um copo de água custará o valor de um dia de trabalho. Pois é. Sim, sim, com certeza, Luiz. Obrigado aí. Muito obrigado, é verdade. Tá? Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá. E hoje, né, hoje a tecnologia possibilita isso. Então, quando Jesus voltar, que na verdade a gente vai falar sobre isso, né? Mas o arrebatamento da igreja, ninguém vai ver Jesus. Na hora que acontecer o arrebatamento, ninguém vai ver Jesus, né? Pelo menos a humanidade não vai ver. Simplesmente aqueles que se renderam a ele irão encontrar-se com ele. Tá? Depois de um tempo, que aí é outro, né? É que Jesus virá com a igreja e aí todo olho verá. Ok? Então, fome. O planeta Terra está esgotando seus recursos naturais. O homem está destruindo. Tá? Segundo, pestes. O que são pestes? Pestes são novas doenças. Doenças que surgem e que desafiam a medicina. E, pasmem, existem denúncias de médicos, de cientistas, que a grande parte das doenças que surgem hoje são doenças fabricadas, criadas. E existem denúncias de que algumas doenças são criadas até mesmo por laboratórios de medicamentos. Tá? Criam as doenças e criam o remédio. Né? Criam um antídoto. Para você ver o nível que chegou a humanidade. A maldade, né? Que chegou à humanidade. Né? E sem falar que existem algumas doenças que surgiram por experimentos em animais. Existem cientistas que defendem, né? Que defendem que a AIDS, por exemplo, surgiu com macaco. Experimentos com macaco. E houve o descontrole, né? Da criação ou do criatório desses macacos, e essa doença acabou se proliferando e alcançando os homens. E a Bíblia diz que o tempo do fim será marcado por grandes pestes. E perceba, você já percebeu que quando a medicina encontra a solução para uma doença, ou a mesma se modifica e se torna numa pior, ou surge uma outra pior? Terrível, terrível, né? Fome, pestes e terremotos. Perceba que a natureza é um sinal da volta de Jesus e do fim do mundo. Terremotos. Mas sempre houve terremotos. Sim, sempre houveram terremotos. Né? Amém, irmão Joadson. Seja bem-vindo. Sempre houveram terremotos, mas o que Jesus está falando aqui é que haverá numa escala maior. E lugares que antigamente você não ouvia falar de terremotos, como no Brasil, né? São Paulo, há pouco tempo atrás, foi abalado por um terremoto. O Maranhão aqui, no Nordeste, foi abalado por um terremoto. Né? Então, não temos... Piauí sofreu terremoto. Casas caíram. Né?
terremotos que abalaram e destruíram países inteiros. Então, há poucos dias atrás, o México sofreu um terremoto numa escala de mais de 8,5 na escala Richter. Um mega terremoto. Hoje eu estava vendo, mais de 250 pessoas já morreram. Em um dia de terremoto. Em um terremoto. Então, o que a Bíblia está dizendo é que o tempo do fim será marcado por terremotos a nível como nunca antes registrados. Tá? Então não são só terremotos. Em Lucas capítulo 21, versículo 19, Jesus diz, aliás, capítulo 19, versículo 21, Jesus fala sobre os sinais na natureza e fala o seguinte, olha, e haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, homens desmaiarão de terror por causa do bramido do mar e das ondas. Né? Perceba o que Jesus está falando ali é sobre um fenômeno, tá, natural que corresponde, tá, a catástrofes naturais. O aumento do nível do mar, homens morrerão de terror por causa do mar e das ondas, tsunamis, maremotos, está acontecendo com maior intensidade em nosso tempo. E sem falar no aquecimento global. Aquecimento global, que muitos duvidam, né? Uns defendem, outros não. Certo é que os sinais estão aí. O próprio furacão Irma é o exemplo do aquecimento global, né? Segundo estudiosos, o aquecimento dos mares tem proporcionado o surgimento de furacões em escala nunca antes registrada. Né? Então Irma é um exemplo disso, tá? E outros furacões, porque com o aquecimento dos oceanos proporciona o surgimento de furacões poderosos, e Jesus falou sobre isso, tsunamis, maremotos, aquecimento global. O aquecimento global tem dissolvido, derretido os polos, o polo norte, o polo sul, e consequentemente o nível dos mares, oceanos tem aumentado. Né? Cidades à beira-mar têm sido engolidas pelos mares, por ondas. Né? Então, Jesus não estava brincando. Perceba que o texto está há 2000 anos atrás. Está falando exatamente para o nosso tempo. Então, os sinais estão aí. Ok? E encerrando também, além dos sinais na natureza, sinais como guerras, rumores de guerras, nações contra nações, falsos profetas, heresias, também existe um sinal que talvez seja um dos mais perceptíveis. Irmã Conceição, seja bem-vinda, irmã Conceição. Amém, irmão Pedro Lima. Amém, queridão. Então, um dos sinais da volta de Jesus, né, e do fim do mundo é o sinal moral. A inversão dos valores. Tá? Infelizmente, até na igreja nós temos percebido isso. Aquilo que era imoral, aquilo que era pecado, né? Aliás, a ideia de pecado foi se invertendo de tal modo que tem levado pessoas a viverem uma vida de tanta opressão, religiosidade, né? Estabeleceram o pecado como não pode usar isso, não pode usar aquilo, e esqueceram de ensinar que pecado é tudo aquilo que me destrói. A minha vida de mentira, a minha vida de prostituição, a minha vida de arrogância, a minha vida de prepotência, a minha vida de engano é pecado. Pecado, e temos visto isso. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1, né? O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, irmã Laís, seja bem-vinda, irmã Laís.
Irmão Ademar também entrando na nossa sala aí, Deus abençoe. Aí Timóteo, Paulo fala assim, e há de ser que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha só o que Paulo fala para Timóteo. E surgirão, nos últimos dias, surgirão homens presunçosos, avarentos, maldizentes, soberbos, desobedientes a pais e mães, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tudo isso nós vemos acontecendo na nossa sociedade, na igreja. Homens presunçosos, autossuficientes, né? Há pouco tempo eu vi um vídeo de uma ministração de um líder que ele falou o seguinte, eu ouvi da boca dele. Pasmem o que eu vou falar aqui agora. Ele disse que ele foi expulsar o demônio de uma pessoa e ele expulsou em nome de Jesus e o demônio não saiu em nome de Jesus. Mas ele ficou com tanta raiva do demônio que ele expulsou no nome dele mesmo e o demônio saiu. É brincadeira isso? Homens presunçosos, arrogantes, falsos profetas, né? Avarentos, só pensam nisso, ó. Dinheiro, usurpam, roubam, levanta riqueza, palácios, através de ofertas, de campanhas para, sabe, usam artifícios para enganar as pessoas, avarentos. E não só na igreja, mas a nossa sociedade é uma sociedade avarenta e a nossa política mostra isso. O que o homem faz por dinheiro? De ver homens como Marcelo Odebrecht, né? E outros grandes homens, Wesley, Joesley Batista, donos da JBS, percebam como homens que já tinham um meio de manter a sua própria vida, não tinham necessidade de roubar, mas pela avareza, são avarentos, preferem roubar. A política nem se diz. Enfim, avarentos, maldizentes, soberbos, desobedientes a pais e mães. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Está escrito. Está escrito isso. E vivemos isso. Pais que não respeitam mais seus filhos, filhos que não respeitam seus pais. Não há um equilíbrio emocional e sentimental na relação, nas relações, na relação interpessoal, de amizades. Não há. O amor está se esfriando, a corrupção aumentando, a iniquidade aumentando. Jesus fala sobre isso. Desobedientes a pais e mães, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Homens, vivemos uma sociedade que relativiza tudo em detrimento da sua própria vontade e exclui a ideia de Deus para que a vontade pessoal seja amparada e respeitada. Que sociedade é essa que vivemos? Perdida. E Jesus diz que assim como foi nos dias de Noé, assim será no dia da volta do Filho do Homem, porque no dia de Noé, Noé anunciou que o juízo viria, construiu a arca e continuou a corrupção, continuou a vida de pecado, de prostituição, as práticas terríveis sexuais. Homens com homens, mulheres com mulheres. Estabelecendo isso como regra. O problema é esse. Estabelecer isso como regra. Até que Noé entrou na arca, e o dilúvio veio e destruiu. E destruiu. Então, destruiu a todos. O servo disse a Jesus: Mestre, vimos que fazia milagres em teu nome, nós o proibimos porque ele não nos segue. E Jesus falou: não o proibais, porque quem fizer milagre em meu nome e não virão contra nós.
Exatamente. O problema não é fazer milagre em nome de Jesus, o problema é enganar as pessoas em nome de Jesus, né? Que aí Jesus não admite. Tanto é que ele entra no templo, expulsa os vendilhões, repreende os fariseus, os falsos profetas, e Paulo também se posiciona denunciando e citando até os nomes, né? O problema não é pregar o nome de Jesus, o problema é usar para enganar as pessoas, né? Então, vivemos... Amém, irmã Laís. Mandeline, seja bem-vinda. Então, vivemos uma sociedade corrompida, né? Assim também foi nos dias de Ló, né? Que veio Saraiva do céu e destruiu Sodoma e Gomorra. Enquanto isso, casavam-se, davam-se em casamento, enfim, até que veio o fogo do céu e consumiu a todo. Então vivemos esse tempo. Vivemos um tempo de corrupção. Tá? E aí, concluindo, né? Quando é que Jesus vai voltar? Dia e hora, ninguém sabe. Tá? Qualquer tentativa de datar a volta de Jesus, qualquer tentativa de datar a volta de Jesus, é heresia, é anátema. Cuidado. Ninguém sabe. Então, quando vocês ouvirem alguém falar, Jesus vai voltar amanhã, o mundo vai acabar não sei quando, não acreditem. Estejam preparados hoje, porque Jesus pode voltar hoje para você. Jesus volta todo dia, irmãos. Todo dia Jesus está voltando para alguém. Né? Todo dia. E bem-aventurado quando ele voltar e encontrar o servo dele fazendo assim, vigiando e não enganando as pessoas. Tá? Então, quando é que Jesus vai voltar? Não sei. Eu sei que os sinais estão aí se cumprindo, são categóricos, claros, evidentes. Agora, dia e hora ninguém sabe. No entanto, que estejamos preparados hoje. Ok? Hoje. E que possamos honrar a Cristo em nossa vida, em nosso cotidiano, né? Nossa vida. Que possamos com certeza, aí sim, irmão Leandro, né? Crianças na consciência, sem malícia, né? A visão, tanto é que lá em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que a igreja vivia no partir do pão, na comunhão, com singeleza de coração. Ou seja, ser criança é tornar a sua mente sem malícia, sem maldade, né? Lutar, né? Porque não iremos conseguir 100%, mas lutar, exercitar isso todo dia, ok? É isso aí, temos que nos tornar como criança, tá bom? Então chegamos no final de mais uma live. Falamos hoje sobre o fim do mundo, né? O que Jesus falou sobre isso, o que a Bíblia diz sobre isso. Não importa o que a teologia tal diz, o que a teologia tal diz, não importa. É importante o que a Bíblia diz, tá? Porque a teologia, muitas vezes, existem teologias e teologias que estabelecem uma regrinha do arrebatamento, depois do milênio, ou o arrebatamento, 7 anos, depois do milênio, a volta de Jesus, o milênio, a guerra do Armagedon. Então, existem teologias e teologias, tá? Mas o que a Bíblia diz sobre isso? É o que nós falamos hoje aqui, tá bom? Vou deixar em mais, pelo menos 2 minutinhos aí para alguma pergunta sobre o tema que nós abordamos hoje, tá bom? Alguém quiser perguntar, eu vou dar aí 2 minutinhos e a gente encerra a nossa transmissão hoje, ok? Agradeço muito a presença de todos na nossa sala hoje. Compartilhem esse vídeo, tá bom? Muitas pessoas podem estar confusas com todas essas divulgações de fim do mundo e tal, e esse vídeo talvez esclareça um pouco sobre tudo isso, ok? Irmã Conceição, amém, 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 minha irmãzinha. Irmã Luzinete Fraga também presente. Alguém tem alguma pergunta aí? A gente vai estar encerrando o nosso momento, ok? Alguém? Ok. Então a gente vai estar encerrando nossa transmissão. Que Deus abençoe a todos. Compartilhem aí e nos siga aí nas redes sociais, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.